Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Existe uma ferida silenciosa que muitas mulheres carregam sem perceber. Não é a falta de amor, não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidades. É a culpa de sentir prazer. Uma culpa tão antiga que muitas vezes parece natural. A culpa de descansar. A culpa de receber. A culpa de comprar algo para si. A culpa de ser feliz enquanto outras pessoas sofrem. A culpa de rir alto. A culpa de desejar. A culpa de existir plenamente. E aos poucos, sem perceber, a mulher deixa de viver. Ela continua funcionando, mas não vive. Afrodite observa essa mulher com compaixão, porque ela sabe que nenhuma alma foi criada para sobreviver apenas cumprindo obrigações. A vida não foi criada apenas para ser suportada. A vida foi criada para ser sentida. E talvez a maior prisão que uma mulher possa construir para si mesma seja acreditar que prazer é pecado, que felicidade é egoísmo, que alegria precisa ser merecida, que só pode descansar depois de sofrer, que só pode receber depois de se sacrificar. Mas Afrodite ensina algo diferente. Ela ensina que prazer não é recompensa. Prazer é alimento da alma. Da mesma forma que o corpo precisa de água, a alma precisa de beleza. Da mesma forma que o corpo precisa respirar, a alma precisa sentir. E quando uma mulher se afasta do prazer, ela começa a se afastar de si mesma. Ela para de perceber o cheiro das flores, para de admirar o céu, para de sentir a água escorrendo sobre a pele, para de saborear a própria comida, para de ouvir a própria música, para de habitar o próprio corpo. Tudo vira tarefa, tudo vira obrigação, tudo vira sobrevivência. E então surge a grande verdade deste templo. Mulheres que não se permitem prazer acabam sobrevivendo sem sentir a própria vida. Muitas foram ensinadas a desconfiar do prazer, a acreditar que sentir-se bem é perigoso, que desejar é errado, que a felicidade atrai castigos, que a leveza precisa ser compensada com sofrimento. Mas observe, quem ensinou isso? Quem definiu que uma mulher precisa estar cansada para ser digna? Quem decidiu que a alegria precisa vir acompanhada de culpa? Afrodite jamais ensinou isso. A deusa da beleza não é apenas a deusa do amor. Ela é a guardiã da capacidade de sentir. Sentir o perfume, sentir a pele, sentir a presença, sentir a arte, sentir a natureza, sentir a própria existência. Por isso, quando Afrodite entra na vida de uma mulher, ela não pergunta apenas: quem você ama? Ela pergunta: você consegue sentir prazer em estar viva? E muitas mulheres não sabem responder, porque passaram tantos anos se anulando que esqueceram como é sentir. Esqueceram como é saborear um café sem pressa, tomar banho sem pensar nos problemas, usar um perfume apenas porque gostam, comprar flores sem precisar de motivo, sentar ao sol, olhar a lua. Existem mulheres que se permitem sofrer, mas não se permitem florescer. Aceitam o peso, mas desconfiam da leveza. Sustentam a dor, mas não conseguem sustentar a felicidade. E Afrodite vem justamente para curar isso. Ela não pede grandes mudanças. Ela começa pelos pequenos prazeres. Uma fruta madura, uma roupa macia, uma música que toca a alma, uma vela perfumada, um banho morno, um instante de presença. Porque prazer não é luxo. Prazer é conexão. Quando você sente prazer, você volta para o agora. Você sai do passado, sai do medo, sai da culpa e retorna para a única coisa que realmente existe: o momento presente. Talvez por isso tantas mulheres sintam dificuldade, porque sentir prazer exige presença. E presença exige coragem. Coragem para abandonar a identidade da mulher que apenas luta. Coragem para abandonar a identidade da mulher que apenas carrega peso. Coragem para reconhecer que a vida também pode ser doce. Neste templo, Afrodite convida você a fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você sentiu prazer sem culpa? Sem precisar justificar, sem precisar merecer, sem precisar explicar. Apenas sentiu. Apenas recebeu. Apenas permitiu. Porque a verdade é que você não nasceu para viver em estado permanente de escassez emocional. Você nasceu para sentir. Você nasceu para florescer. Você nasceu para experimentar a beleza da existência. E toda vez que você se permite um momento verdadeiro de prazer, algo dentro de você desperta. A mulher que estava adormecida. A mulher que não precisa sofrer para ser digna. A mulher que entende que felicidade não é traição, que alegria não é pecado, que prazer não é culpa, é vida, é presença, é abundância, é Afrodite habitando cada célula do seu ser. Vou continuar na mesma energia,
aprofundando a ferida antes da virada. Redação. Existe uma razão pela qual tantas mulheres se sentem exaustas. Nem sempre é o excesso de trabalho. Nem sempre é a falta de dinheiro. Nem sempre são os problemas. Às vezes é a ausência de prazer. Porque o prazer não é apenas algo agradável. O prazer é uma fonte de vitalidade. Observe uma criança. Ela encontra prazer em tudo. Em correr, em brincar, em descobrir, em sentir. Mas ao longo da vida, muitas mulheres aprendem que precisam abandonar essa parte de si para serem aceitas. Aprendem a ser responsáveis. Aprendem a ser fortes. Aprendem a ser úteis. Mas raramente aprendem a ser felizes. E então, começam a acreditar que seu valor está na capacidade de suportar. Quanto mais suportam, mais dignas se sentem. Quanto mais sacrificam, mais merecedoras acreditam ser. Mas existe um preço oculto nisso. A alma começa a secar. O brilho desaparece dos olhos. A criatividade diminui. A inspiração se afasta. A sensualidade adormece. E não estou falando apenas de sensualidade no sentido amoroso. Estou falando da sensualidade de viver, da capacidade de sentir a textura da vida. Porque uma mulher desconectada do prazer começa a viver apenas da cabeça. Ela pensa, planeja, resolve, controla, mas não sente. E quando uma mulher não sente, ela começa a acreditar que está viva apenas porque continua funcionando. Mas funcionar não é viver. Produzir não é viver. Sobreviver não é viver. Afrodite sabe disso. Por isso ela não chega trazendo regras. Ela chega despertando sensações. Ela não pergunta quanto você produziu. Ela pergunta quanto você sentiu. Não pergunta quantas tarefas você concluiu. Pergunta quantos momentos você realmente viveu. Porque no fim, a vida não é medida apenas pelos resultados. A vida é medida pelas experiências que tocaram a alma, pelas memórias que aqueceram o coração, pelos instantes em que você se sentiu inteira. E talvez a maior tristeza seja perceber que existem mulheres que passaram anos inteiros sem experimentar isso. Mulheres que não compram algo bonito porque sentem culpa, que não descansam porque sentem culpa, que não recebem ajuda porque sentem culpa, que não dizem o que desejam porque sentem culpa, que não celebram suas conquistas porque sentem culpa. A culpa se transforma em uma prisão invisível, uma prisão tão antiga que parece fazer parte da personalidade. Mas não faz. Ela foi aprendida. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Talvez você tenha ouvido que prazer enfraquece. Mas a verdade é justamente o contrário. O prazer fortalece. Uma alma alimentada pela beleza torna-se mais forte. Uma mulher conectada à alegria torna-se mais poderosa. Uma mulher que sabe receber torna-se mais abundante. Porque o prazer saudável não gera dependência. Ele gera presença. Ele lembra quem você é. Ele reconecta você à sua essência. E é por isso que Afrodite é tão revolucionária. Porque ela desafia uma crença muito antiga. A crença de que sofrer é mais nobre do que florescer. Quantas mulheres foram elogiadas por suportar? Quantas foram admiradas por se sacrificar? Quantas receberam reconhecimento apenas quando estavam cansadas, sobrecarregadas e exaustas? E então aprenderam que o sofrimento traz validação. Mas a alma não veio ao mundo para colecionar sofrimento. A alma veio para expandir. E expansão acontece quando existe espaço para sentir. Quando existe espaço para contemplar. Quando existe espaço para receber. Quando existe espaço para o prazer. Não o prazer como fuga, mas o prazer como reconexão com a própria vida. Porque uma mulher que se permite sentir prazer começa a perceber algo extraordinário. A vida não está acontecendo apenas nos grandes acontecimentos. Ela está acontecendo agora. No aroma do café, na água morna sobre a pele, no perfume das flores, na maciez de um tecido, na luz dourada do final da tarde, no silêncio, na respiração, na simples alegria de existir. E talvez seja justamente isso que Afrodite deseja lembrar hoje. Você não precisa sofrer para merecer a beleza da vida. Você não precisa carregar o mundo inteiro para provar o seu valor. Você não precisa se punir para ser digna. Você já é digna. E talvez o próximo passo da sua cura seja simplesmente aprender a receber aquilo que a vida tenta lhe oferecer todos os dias. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que precisava merecer a felicidade. Talvez tenha passado anos tentando ser boa o suficiente, forte o suficiente, responsável o suficiente, sacrificada o suficiente. Mas Afrodite deseja lembrar algo que sua alma talvez tenha esquecido. Você não precisa conquistar o direito de sentir prazer. Você nasceu com esse direito. A beleza da vida nunca foi um prêmio para algumas pessoas especiais. Ela é uma herança divina, está no perfume das flores, na água que toca sua pele, na fruta madura, na música que emociona, na gargalhada inesperada,
no abraço, no descanso, no simples fato de estar viva. E talvez a cura comece exatamente aqui. Não quando você resolver todos os problemas, não quando tudo estiver perfeito, não quando finalmente se tornar a mulher idealizada pela sua mente, mas agora, neste instante, quando você decide parar de pedir permissão para sentir, quando decide parar de se punir por receber, quando decide abandonar a culpa que transformou a vida em obrigação. Afrodite não quer que você apenas sobreviva. Ela quer que você floresça, quer que você volte a sentir, quer que você volte a habitar o próprio corpo, quer que você descubra que existe uma forma sagrada de prazer, um prazer que não afasta você da espiritualidade, um prazer que aproxima você da sua essência, porque toda vez que você honra a beleza da vida, você honra a própria criação. Toda vez que você recebe alegria sem culpa, você honra a mulher que nasceu para ser. E toda vez que você escolhe sentir, uma parte adormecida da sua alma desperta. Então hoje, permita-se. Permita-se sentir o perfume. Permita-se sentir a água. Permita-se sentir a música. Permita-se sentir a beleza. Permita-se sentir a vida. E quando a culpa surgir, apenas lembre-se: Afrodite não habita a escassez. Afrodite habita a abundância de quem compreendeu que viver também é um ato sagrado, porque a mulher que se permite sentir prazer não está se afastando da luz, ela está retornando para ela.